Olá, queridos alunos do nosso curso Agentes de Reflorestamento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a instrutora Georgia Rocha, eu sou engenheira florestal e na aula online de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões ambientais. Então, se você está gostando do nosso curso, se você tem um interesse maior sobre as áreas do meio ambiente, pensa em se profissionalizar, em seguir carreiras ambientais, existem 3 possibilidades. A primeira é você fazer uma graduação dentro das faculdades, universidades, que elas podem ser públicas, onde você tem o ensino gratuito e entra através da prova do Enem, ou elas podem ser particulares, onde você paga uma mensalidade. Porém, também tem a possibilidade de você conseguir uma bolsa de desconto financeiro. E geralmente essas bolsas elas podem utilizar ou a nota do Enem, ou você faz uma outra prova interna da faculdade. A segunda possibilidade é fazer um curso técnico. Eles podem ou não ser integrados ao ensino médio. Eles também podem ou não ser pagos. No meu caso, eu fiz o ensino médio gratuito integrado com técnico em controle ambiental no Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ. E a terceira possibilidade é você buscar cursos livres, que nem o nosso curso Agente de Reflorestamento, que tem uma duração menor que a duração de um curso técnico. Existem 13 principais profissões que estão ligadas diretamente com os assuntos ambientais. Então, dessas 13, 6 estão ligadas com o ramo da engenharia. Então, para ter essa troca de conhecimento com vocês, eu convidei 13 amigos diferentes para falar um pouco sobre as profissões ambientais. E a gente vai iniciar falando sobre a engenharia florestal com a Renata Araújo. Saudações florestais! Meu nome é Renata e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha profissão, a engenharia florestal. E já para começar, eu já vou dizendo que engenharia florestal não é sobre construir casas na árvore, gente, por favor. Engenharia florestal tem muito mais a ver sobre conservação e manejo sustentável das nossas florestas. Então vamos lá. Certo, então vamos começar do básico. O que é engenharia florestal? Engenharia florestal é a ciência que estuda e gerencia os recursos naturais das nossas florestas. Isso inclui tudo, desde a proteção de ecossistemas florestais até o planejamento inteligente do uso da terra e da proteção e conservação da nossa biodiversidade. Mas por que devemos nos importar com a engenharia florestal? Vocês sabem? Porque as florestas são as chaves para o equilíbrio do nosso planeta. Elas regulam o clima, purificam o ar, fornecem habitat para diversas espécies de plantas e animais, além de serem essenciais para a nossa própria sobrevivência. E como a engenharia florestal faz bem para o meio ambiente? A engenharia florestal ela vai planejar o uso sustentável das árvores. Então, todas as vezes que a gente for fazer a remoção de alguma árvore, for fazer alguma derrubada de alguma árvore, a gente vai fazer isso de forma sustentável. O que é forma sustentável? O que é sustentabilidade? Você sabe? Sustentabilidade ela envolve 3 pilares, 3 coisinhas: o social, o econômico e o ambiental. Tá. Mas como assim, Renata? Como econômico? Econômico porque você vai fazer o uso daquele recurso florestal, né? E a partir daí você vai ganhar dinheiro com isso, seja lá com um móvel, com a roupa que você está vestindo, né? Porque, não sei se você sabe, mas boa parte dela é feita de algodão, matéria-prima vem da floresta. Também tem os perfumes que vocês estão usando, né? Óleos aí, resinas, essências, enfim. Vem de árvores também, vem da floresta. Então tudo que a gente usa, matéria-prima, vem da floresta, beleza? Combinado assim? Certo. Então, a partir daí, você tem a parte econômica. Você vai fazer uso daquele recurso para poder você ganhar dinheiro. Porém, se você usar tudo, se você gastar tudo, vai ter para gerações futuras? Talvez não, né? Provavelmente não. Então, o uso sustentável é visando que você faça uso, sim, desse recurso, porém, haja recurso para as próximas gerações, que você não gaste tudo, que você não saia derrubando tudo de uma vez. E aí entra o engenheiro florestal para fazer o manejo, né? O manejo dessas florestas, dessas plantas, dessas árvores, de modo que o quê? Que a gente também plante mais árvores, que haja recursos para as próximas gerações. E aí vem a parte ambiental, porque a gente também tem que se preocupar com o meio ambiente, porque a árvore não foi feita só para nos dar recurso não, tá, gente? A árvore também dá o oxigênio aqui, ó, que a gente tá respirando, beleza? Nunca se esqueçam disso. Obviamente que existem as algas, as questões das algas, que a maioria do oxigênio vem do mar, óbvio, mas não é por isso que a gente vai destruir nossas florestas, pelo amor de Deus. Sem contar que vocês já andaram na rua e um dia de muito calor, e numa rua que não tem árvore nenhuma e tá aquele calor intenso, mas aí você dá uma dobradinha, entra na próxima rua e aquela rua é bem arborizada e o clima, né, ali, a temperatura melhora muito.
Pois é, as árvores regulam o clima, né? E aí se você derrubar tudo, vai ficar calor pra caramba, não é mesmo? Então, tudo isso tem que ser feito de forma consciente e sustentável. Isso é ser sustentável. É pensar na geração atual, mas também visando que haja recursos para as gerações seguintes. Tudo bem? Não vamos esquecer disso, combinado? Então, recapitulando, o engenheiro ele vai combater o desmatamento irregular, tá bom, gente? Não é que o engenheiro florestal vai desmatar, mas ele vai sim derrubar algumas árvores, de modo consciente e sustentável, como já foi dito. E também, como já foi dito, o engenheiro florestal ele vai plantar, né? Ele vai plantar árvores para as próximas gerações, mas já parou para pensar que existe desmatamento ali irregular, né? Como eu falei, as pessoas que desmatam de forma criminosa. E aí o engenheiro florestal vai entrar nessa ação aí como o quê? Como alguém para poder recuperar essas áreas que foram desmatadas, degradadas. A gente vai fazer o reflorestamento. E aí sim, pode-se dizer que engenheiro florestal faz o quê? Constrói florestas, né? Então a gente vai construir, reconstruir essa floresta, vai fazer uma restauração, um reflorestamento. Isso é muito importante. Por quê? Para as gerações futuras. Para a gente também, é claro, mas principalmente para as gerações futuras. Mas, Renata, engenheiro florestal só planta árvore? Não, gente, existem diversas outras áreas onde o engenheiro florestal pode atuar. Então, assim, se você tem ali, vamos dizer, eu gosto muito de leis, pensei em trabalhar com direito, mas eu gostaria de trabalhar isso dentro da área ambiental. Você pode trabalhar com legislação ambiental, você pode trabalhar com licenciamento ambiental. Mas eu tenho uma aptidão ali para medicina, ainda não sei se eu quero cuidar de pessoas, mas eu sou bom. Mas eu também gosto do meio ambiente. Talvez a engenharia florestal tenha alguma coisa assim a ver com o meu lado, assim, de cuidar das pessoas, cuidar... Sim, lógico que tem, né, gente? Porque se você tá cuidando do meio ambiente, óbvio que você tá cuidando das pessoas. Porém, não para por aí. Se você gosta da parte de medicina, você pode ser médico de plantas. Como assim, Renata? Gente, as plantas também são seres vivos. Elas também ficam doentes. Também existem vírus, bactérias, fungos que atingem plantas. E aí você precisa cuidar, você precisa dar remédio, você precisa fazer um receituário agrônomo, que a gente chama, né? Pra poder indicar o remédio para aquela planta, para ela poder ficar, como eu vou dizer, melhorar, se curar, né? Então, de certa forma, você acaba ali sendo um pouquinho médico de planta. Olha só que bacana. Então, também tem essa área para você seguir. Outra área bacana também para trabalhar é a área de georreferenciamento, né? Trabalhar com geoprocessamento, que é quando você faz análise de uma área sem precisar sair de casa, gente. Olha só que legal. Você vai fazer isso do seu escritório, num ar-condicionado, ó, que delícia. E vai olhar ali as imagens de satélites. Então, você vai colocar lá, sei lá, as imagens de satélites de 2010, vai ver como determinada área era em 2010 e vai olhar hoje em dia, 2024, como é que tá essa área? Essa área progrediu na quantidade de árvores ou ela regrediu, né? Então, se ela regrediu, houve ali um impacto negativo, se ela progrediu, houve um impacto positivo, ó. Então, é uma outra área bem bacana de se ver, né? Pra quem gosta de ver antes e depois de imagens mais antigas, imagens mais positivas, imagens mais atuais, né? Por que não? Eu gosto de meio ambiente, mas planta, prefiro trabalhar com água. Também pode. Gente, também pode trabalhar com água. Pode trabalhar lá com a parte de hidrologia, manejos de bacias hidrográficas, enfim. Floresta, faz parte da floresta. Eu sei que você tá olhando aí, floresta, água, legal, eu gosto do meio ambiente. Mas nem sempre tá um ambiente propício, assim, pra poder ir pro meio do mato, né, gente? Porque às vezes tá calor, tá sol. Às vezes sobem os carrapatos na gente, porque tem disso, gente. Dependendo do lugar que você for, se for uma área de pasto, principalmente, vai ter carrapato. Mas e se eu for daquele que gosta de ficar no escritório, no ar-condicionado, eu posso trabalhar? Pode, gente. Eu já falei que a gente pode trabalhar com geoprocessamento, né? Porém, existem outras atividades. A gente pode trabalhar com administração florestal, economia florestal, tudo isso você vai precisar ter aí conhecimentos de matemática, né? Conhecimento financeiro e etc. para poder trabalhar nessa área. Então, se você gosta muito de matemática, você também pode trabalhar com o meio ambiente. Eu também falei sobre matéria-prima. Matéria-prima de floresta. Existem, no geral, as matérias-primas podem ser madeireiras ou não madeireiras. Como assim, Renata? Madeireiras, óbvio, você vai tirar madeira dali, né? Fazer tudo que leve madeira, né? No geral, móveis, carpintaria, marcenaria, né? Tudo isso precisa de madeira para poder trabalhar. Então, tudo que leva madeira é a parte madeireira das florestas, né? A parte de matéria-prima que a gente vai usar madeira, que a gente de fato vai precisar cortar as plantas, né? Cortar as árvores. Porém, existe a parte não madeireira, onde você vai utilizar recursos dessas árvores sem precisar cortá-las. Como assim, Renata? Gente, as frutas. Você precisa cortar uma árvore para poder pegar as frutas e usar, fazer uma receita, comer, se alimentar? Não, né? O que mais? Você também não precisa cortar uma árvore para tirar a resina dela. Você pode fazer um buraquinho ali, né? Fazer um corte que na mesma hora vai pingar ali
não é mesmo? Tirar o látex e diversas outras substâncias ali que você pode usar, que são recursos não madeireiros, ou seja, recursos florestais onde você não vai fazer uso da madeira, beleza? Então você pode trabalhar com essa área também. Mas voltando ali nas madeiras, você pode trabalhar também na área de madeira, né? Tecnologia da madeira, secagem da madeira, anatomia de madeira, que é o que eu faço no meu mestrado. Outra área bacana para trabalhar com engenharia florestal é arborização. Gente, você pode fazer arborização urbana e você pode fazer também projetos de paisagismo. Olha só que legal, você pode fazer projetos paisagísticos para uma praça, para um condomínio, para uma casa mesmo, né? Para uma área residencial, enfim. Ah, o engenheiro florestal pode fazer obras? Pode, gente. Sendo que essas obras elas precisam ser obras rurais, não podem ser obras em áreas urbanas, precisam ser em áreas rurais. Como assim? A gente pode fazer obras de fazendas, sítios, a gente pode construir celeiros, né? Então, essas coisas assim, mais rurais, o engenheiro florestal pode fazer sim. Mas, Renata, você falou tanto de planta, tanto de árvore, mas na floresta não é só isso. Também há animais, né? Insetos, verdade. E aí, engenharia florestal também trabalha com esses insetos, com esses animais? Sim, gente, também trabalha. A gente também pode trabalhar com manejo de fauna e também com entomologia, que é a parte de estudos dos insetos. Ah, mas meu negócio é maquinária, tratores, motores, gosta de carros, né, de veículos. Posso trabalhar com isso? Pode, mas tem que ser aqueles veículos dentro da área rural. O que são? Tratores. Outra área bacana é trabalhar com climatologia, meteorologia. Aqui tá essa imagem que eu coloquei para vocês sobre outras oportunidades, talvez haja coisa aqui que eu não tenha falado, de áreas que o engenheiro florestal pode assumir, pode trabalhar. Além dessas, existem várias outras, porque o mundo está em constante evolução, então cada vez mais surgem novas profissões e necessidades dentro das nossas florestas. Espero que eu tenha conseguido trazer aqui um pouquinho do que é a engenharia florestal, o que ela faz, profissão incrível, cheia de desafios e oportunidades para poder fazer a diferença no nosso mundo. E se você está interessado em aprender mais e até mesmo seguir carreira nessa área, não hesite em procurar mais informações sobre ela e se envolver também em atividades de conservação. O mundo precisa de mais defensores da floresta, como nós. Para falar um pouco sobre a geologia, eu convidei o Lucas Moraes, que também fez técnico em controle ambiental na mesma turma que eu, no IFRJ. Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vai ser. Mas eu me chamo Lucas, eu fui convidado pela Geórgia para poder falar sobre um assunto que eu particularmente amo, que é a minha profissão. Falar um pouco para vocês sobre a geologia, né? Eu sei que é um assunto que nem sempre todo mundo sabe o que é a geologia. Eu descobri, inclusive, um pouco tarde o que seria a geologia, foi durante meu ensino médio. Foi durante as aulas de geografia, na realidade, que eu descobri o que era a geologia, né? Tem uma parte da geografia que trata muito sobre a questão do ciclo das rochas, formação de cadeias de montanha, formação de oceano. E sempre foi uma parte do ensino que eu me interessava muito. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Desde criança, assim, sempre fui muito curioso sobre como a Terra se formou, como montanhas se formam, como é que funciona um vulcão, como é que funciona um terremoto, por que ocorrem tsunamis, sabe? Eu sempre fui muito curioso nesse sentido. Quando eu descobri que existia uma ciência que estuda justamente sobre isso, sobre os processos que ocorrem na Terra, né, enquanto planeta, eu não tive dúvidas e ingressei no curso de geologia. O que é geologia, e é super natural que não saiba. Não é uma ciência tão difundida assim quanto as outras, quanto a química, quanto a biologia, que você já tem uma carga horária ali no ensino médio voltada para isso, né? O que você tem na geologia, na realidade, é ali um pouco dentro da geografia e talvez um pouco dentro da biologia também é dado algumas coisas. Só que, para deixar claro, né, o que é a geologia, o que seria essa ciência, né? Etimologicamente, né, que o significado da palavra, né, o que ela significa. Geo, ela vem do grego e significa terra. Logia já vem dessa ideia de ciência, do falar sobre, muito parecido com a biologia, né? A biologia se preocupa com os seres vivos e a geologia se preocupa com a parte talvez não viva da Terra, vamos colocar assim, a parte natural não viva da Terra, né? Que seria justamente a estrutura da Terra, né? As montanhas, os rios, o solo, os sedimentos, os rios, os oceanos,
Então a geologia ela vem como ciência para poder dar um olhar para isso, dar um olhar sobre os processos que ocorrem na Terra hoje e os processos que ocorreram na Terra para ela ter essa cara que tem hoje, né? Para poder falar um pouco e despertar mais a curiosidade de vocês, eu acho que não vai dar muito tempo para poder falar realmente sobre tudo que a geologia comporta, né? Vamos pensar na Terra aí como uma cebola, né? Uma cebola que está em camadas, né? E se a gente for pensar dessa maneira, a Terra internamente, né, de fora para dentro, ela é composta pela crosta terrestre, pelo manto e pelo núcleo, que é a parte mais interna dela. Só que essa carinha que a gente vê da Terra hoje, toda bonitona, com os oceanos, com os continentes, isso é novo, isso é de hoje, né? A Terra, o planeta Terra, ele tem 4,5 mais ou menos bilhões de anos, né? E se a gente for parar para pensar em escala, né, o quanto isso significa para a nossa vida, eu, por exemplo, tenho 27 anos de idade, né? A Terra tem 4,5 mais ou menos bilhões de anos de idade. Então a Terra está aqui há muito mais tempo do que a gente. E para ela chegar dessa forma com que a gente enxerga ela hoje, foram diversos processos que ocorreram desde a formação do seu núcleo até ela ter essa carinha que tem. Foram diversos processos que a gente chama de processos geológicos, né? Processos que foram transformando a Terra. E eles ocorrem até hoje, né? Tem processos geológicos que ocorrem e que a gente consegue ver na nossa frente, por exemplo, um vulcão entrando em erupção, né, que é um processo geológico, ou um terremoto, né, que também é um processo geológico extremamente importante, né, e por falar em terremoto, né, por que os terremotos existem? Né? Os terremotos, eles são consequência do movimento de placas tectônicas, né? Lembram que eu falei que a Terra ela é como se fosse uma cebola em camadas e que a camada mais externa dela, que seria a crosta terrestre, ela é formada, essa crosta, ela é toda fragmentada, ela é toda como se fosse um retalho de costura que é formado por placas tectônicas, né? E essas placas, elas se movimentam às vezes em uma taxa mais acelerada e às vezes uma taxa um pouco menos acelerada, mas elas estão em constante movimento. E esses movimentos, às vezes, eles podem ser abruptos, né? Eles podem ser catastróficos. E aí gera esse choque de placas, pode ter uma liberação de energia que pra gente aqui, observando, a gente vai ver em forma de terremotos, né? De igual modo também a gente pode citar a existência de vulcões, né? Quem conhece, por exemplo, quem já viu imagens, né? Porque nem eu conheço, mas quem conhece imagens, por exemplo, do Havaí, sabe que lá tem muito vulcanismo. Islândia é um lugar que também tem muito vulcanismo. O Chile, que é um pouco mais perto, aqui na Cordilheira dos Andes, também é um lugar que tem bastante vulcanismo ativo. E a atividade vulcânica está ligada a muitos fatores que não dá para entrar nesse mérito agora, mas o que eu quero deixar claro aqui é que a atividade vulcânica, assim como os terremotos, correspondem a processos geológicos, correspondem a processos naturais que ocorrem e sempre ocorreram na Terra. E são processos que a gente consegue ver hoje. A gente consegue ver um vulcão entrando em erupção e a gente consegue ver um terremoto acontecendo. De todo modo, eu citei, né, que a Terra ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E a Terra nem sempre foi assim, como eu já disse. A Terra ela passou por muitos processos, ela já foi bola de gelo, ela já foi uma bola de fogo, ela já se recompôs, ela já teve outros seres vivos que não estão mais aqui. Ela está em constante mudança e constante renovação, né? E isso mostra o poder desse planeta incrível que a gente vive, que às vezes parece que a gente esquece do quão incrível é esse planeta e o quanto a gente precisa de fato cuidar dele. Porque, né, a Terra vai continuar aí, né, galera? A Terra, ela resiste muito, né? Quem não resiste é a gente. Então eu falei, né, que a Terra ela tem esses 4,5 bilhões de anos e que nem sempre ela foi do jeito que ela está hoje.
E isso é muito verdade e não precisa ir muito longe não, né? Não sei se vocês já assistiram o filme A Era do Gelo. Eu não sei se é da época de vocês, mas é da minha época, o filme Era do Gelo, que retrata aí justamente esses seres pré-históricos que já habitaram esse planeta e habitaram no período, no momento da nossa Terra que ela era coberta de gelo, né? Assim como também habitaram os dinossauros, né? No momento em que a Terra já tinha uma dinâmica um pouco diferente, já não era essa glaciação inteira, que foram extintos, né? Através de um meteoro, né? Não sei se vocês estão por dentro, mas os dinossauros foi extinto através de um meteoro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a Terra está em constante renovação. E todo esse conhecimento, né, que eu adquiri na faculdade durante o curso de geologia sobre o meu planeta, me despertou muito um cuidado, né, um respeito, vamos dizer assim. É uma coisa grandiosa, é uma coisa que nos dá muitos recursos, que a gente consegue viver muito bem nesse planeta se a gente conseguir aproveitar ele do jeito que ele merece, sabe? Então, dentro do curso de geologia, uma coisa que eu desenvolvi muito bem foi esse carinho pela Terra, né? Foi esse carinho por esse planeta, né? Ver coisas acontecendo, por exemplo, mais recente agora, a catástrofe, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, cidades alagadas, cidades perdidas ali, gente morrendo, gente desabrigada. A gente para pensar, né, o quanto esse planeta tem força e o quanto os nossos atos, as nossas atitudes hoje podem ter consequências que a gente não está falando de consequências daqui a muitos anos. A gente está falando de consequências que estão acontecendo agora, né? É uma realidade, não deveria estar acontecendo isso. A gente está acelerando processos que são naturais, são processos que, como eu falei para você, faz parte da Terra. Ela vai ter momentos mais aquecidos, ela vai ter momentos mais frios, mas o que a gente está fazendo como ser humano é acelerar esse processo, né? Então, quando eu me deparei com isso e quando eu comecei a entender melhor isso, foi quando eu decidi trabalhar dentro da área de meio ambiente, né? Quando eu vi que eu podia fazer alguma diferença com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, na vida de uma pessoa, evitar que mais tragédias possam acontecer, foi aí que eu realmente escolhi trabalhar e quis trabalhar seguindo essa área ambiental. Então, com isso, né, o que eu quero deixar para vocês, na realidade, não sei, eu espero que tenha dado para passar um pouquinho do que é a geologia e do pouquinho do que eu faço hoje, mas o que eu quero deixar mais claro é que sempre acreditar na educação e na ciência como ferramenta, como um caminho. Sempre acredite na ciência e na educação. No momento que a gente tem cada vez mais pessoas querendo descredibilizar a ciência, descredibilizar os cientistas, é o momento da gente abraçar também essa área, é o momento da gente dar a devida importância que a educação e a ciência têm para a humanidade. A ciência e a educação, ela nos traz recursos, né? Um exemplo muito claro, na geologia a gente trata muito de mineração, né? E mineração nada mais é do que extrair minérios de ouro, minério de ferro, minérios de prata, que vão ser usados em infinidade de indústrias automobilísticas, indústrias de aviação, indústrias portuárias. Então, todo recurso que a gente precisa, ele está no nosso planeta, ele está na nossa Terra, só a gente conseguir fazer isso com mais cuidado, com mais carinho, com respeito que esse planeta merece. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar sobre isso e eu espero que alguma mensagem tenha sido passada. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Já a Gabriela Santos é veterinária, também fez o técnico em controle ambiental, mas não na mesma turma que eu. Olá, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho como clínica médica de animais de companhia, né, de cães e gatos.
Estou atuando há 3 anos no mercado, no Rio de Janeiro, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa profissão, que é uma profissão muito bonita, e que tem várias áreas que as pessoas não conhecem que a gente pode atuar, né? Muita gente acha que a veterinária se resume à clínica de animais, onde a gente cuida de cachorros e gatos, mas é uma área muito mais ampla, uma profissão muito mais extensa, né? A gente atua fazendo a prevenção e promoção da saúde dos animais, né, cuidando ali para que eles não fiquem doentes. E quando eles estão doentes, a gente tem ali toda uma responsabilidade com melhorar o quadro clínico daquele paciente, né? Mas a gente também atua na promoção, na prevenção de doenças com humanos, porque a gente trabalha numa área de fiscalização e sanidade, né, de abatedouros, mercados, fiscalizando se aquele estabelecimento está de acordo com a legislação, se aquele produto que está chegando na mesa de vocês, o produto final, aquela carne, aquele peixe está próprio para consumo ou não. Lá no abatedouro a gente fiscaliza se aquele abate está sendo feito da forma como deve ser feita, porque existem regras, né, para esse abate ser feito, se está sendo respeitado o bem-estar daquele animal, porque não é um animal que está indo para o abate, né, não é um animal que é de produção, que você não vai ter um respeito pelaquela vida. Então, o veterinário tem que estar ali fiscalizando, né? A gente também atua, como eu falei, na clínica de pequenos animais, mas também atua na clínica de grandes animais, fazendo ali a prevenção, né, de doenças em bovinos, caprinos, suínos, trabalhando na reprodução de cavalos, né, que são os animais de grande porte, que a gente diz. Tem os veterinários que são especialistas, né, em animais silvestres, que a gente fala, que são coelhos, peixes, répteis, né, cobras, calopsita, hamster, né, passarinhos de uma forma geral. Um veterinário que cuida dessa parte clínica, né? Existem veterinários que trabalham com anestesia, cirurgia, diagnóstico por imagem, né, onde a gente faz raio-x, ultrassonografia, faz tomografia, ressonância, tudo isso tem no mercado veterinário, né, hoje em dia. Tem a parte da veterinária que atua dentro de laboratório de patologia clínica, onde faz as análises dos exames de sangue, análise de alguma lâmina que a gente manda para eles, de alguma lesão que a gente fez ali, né, para poder entender o que tem naquela lesão do animal. A gente também pode atuar na área de fiscalização de eventos. Por exemplo, quando teve a Olimpíada, que vieram aqueles cavalos, né, para as competições, tem que ter um veterinário ali atuando para entender se o animal está sendo bem cuidado, não está. Em zoológico também, para ajudar na conservação dos animais, a promover o bem-estar deles, né? Tem veterinários que trabalham diretamente dentro da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos medicamentos veterinários, trabalham dentro de indústrias de mercado pet, né, para produtos para o animal, não necessariamente só medicação, mas também na parte de ração. Os veterinários que trabalham fazendo a divulgação dessas medicações, dessas rações, desses produtos que são os representantes comerciais. E tem também os veterinários que trabalham como peritos médicos, né, onde faz a perícia de alguns crimes, tanto contra humanos, quando o corpo já está há muito tempo em decomposição, pode ir um veterinário para fazer essa perícia, né, e na parte de crimes ambientais também. E basicamente a nossa relação da nossa profissão junto com o meio ambiente é fazer a preservação do meio ambiente através, né, de projetos de preservação de fauna e flora, junto com biólogos ali, e participar também de perícias de crimes ambientais, quando tem envolvimento de alguns animais, fiscalização de empresas que têm como resíduo algum produto de origem animal, por exemplo, locais que fazem processamento de leite para fazer creme de leite, queijo, tem todo um resíduo que tem que ser despejado de uma maneira correta, não pode ser despejado na natureza, né, sem um devido tratamento. Empresas, né, abatedouros, aquela carcaça daquele animal precisa que tenha um veterinário ali para poder direcionar corretamente o descarte daquela carcaça, para poder evitar que seja poluído o ambiente ali ao entorno dos locais, né? Então, basicamente, em relação ao meio ambiente, é a gente fazer essa prevenção e controle, né, para evitar que seja mais poluído o nosso ambiente, tá bom? O Igor Julião é um amigo engenheiro químico e ele também é técnico em controle ambiental
e também é da mesma turma que eu, que nem o nosso amigo Lucas, geólogo, nos primeiros slides. Opa, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso, mas eu me chamo Igor. Eu sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também sou técnico de controle ambiental e no momento estou terminando meu mestrado em planejamento energético na COP do Fundão. Estou passando aqui rapidinho só para explicar mais ou menos para vocês como é que é a área de atuação do engenheiro químico, o que de fato é o curso, quais são as atribuições relativas ao engenheiro químico, quais possíveis áreas de atuação e mais ou menos explicar, tentar passar para vocês por que ela é importante no contexto de desenvolvimento sustentável e pensando por que ela impacta quando nós estamos discutindo a questão do meio ambiente. De maneira geral, a engenharia química, como o nome diz, é um ramo da engenharia, então apresenta de extrema importância ter conhecimento sobre física, matemática, química, biologia, economia, mas o foco dela nesse caso é voltada para a produção, a operação, a otimização e gestão de processos que vão envolver transformação da matéria. Então, a gente está pensando numa engenharia que foca na transformação de materiais. Nós temos uma matéria-prima inicial e de alguma maneira nós queremos transformar no nosso produto final. Esse é o ramo de atuação da engenharia química. Pode estar parecendo que eu estou sendo um pouco generalista, mas é porque a engenharia química é uma formação bem generalista. Ela pode atuar em diversos tipos de áreas do conhecimento, inclusive na pesquisa, que é a área que eu estou seguindo no momento. Mas a engenharia química ela é de fato essa área que abrange diversas outras. Como eu falei anteriormente, o foco dela é aprender e estudar como essa transformação ocorre para que nós possamos conseguir otimizar esses processos. Então, nós conseguimos encontrar engenheiros químicos atuando em empresas alimentícias. Por exemplo, citar um caso de empresas de bebida, muitos meus amigos foram trabalhar na Ambev, em diversos tipos de áreas da Ambev, tanto na produção, por exemplo, de cerveja, mas também na questão da produção das garrafas de vidro ou nas garrafas de alumínio. Então, nisso dá para entender um pouco que ela trabalha tanto nessa questão desses processos bioquímicos envolvidos na produção de álcool, mas também nessa questão da produção desses materiais inorgânicos. Além disso, eu lembro que durante a graduação, uma palestra que eu estava vendo, que estava comentando sobre a atuação da engenharia química na pesquisa, da pluralidade, da quantidade de áreas diferentes que o engenheiro químico conseguiria atuar na pesquisa. Apesar do foco dele ser de fato essa operação industrial, o engenheiro químico, por ter conhecimento de como todos esses processos ocorrem, você acaba tendo capacidade de investigar, de pesquisar sobre os mais diversos temas. Essa pesquisa que eu falei agora, no caso, eu lembro de uma engenharia química que estava estudando estava pesquisando sobre a criação de um novo tipo de prótese para o coração. Porque como o engenheiro químico tem conhecimento sobre, por exemplo, o transporte de fluidos, você conseguiria, por exemplo, simular o transporte de sangue no corpo de uma pessoa e com isso ela estava conseguindo otimizar um estilo de prótese. Como eu falei, eu estava sendo um pouco generalista de maneira geral, mas o foco da engenharia química de fato é isso, esse estudo e esse entendimento de como os processos químicos físicos ocorrem, a maneira que nós podemos aplicar isso em diferentes funções e como nós podemos otimizar para que nós podemos, de uma maneira geral, ter a maior produção com menor uso de materiais-primos. Inclusive, faço o link aqui agora de como e o porquê isso é importante quando nós estamos pensando em desenvolvimento sustentável. Como eu disse, nosso foco em operação, então, nos trabalhos de engenheiro químico, de fato, é estudar e buscar a eficiência de um processo. Quando nós estamos falando de desenvolvimento sustentável de meio ambiente, eficiência é uma palavra-chave. A gente usar o menos possível de recursos para produzir o máximo de um certo produto. Além disso, como eu disse, nossa formação é bem geral. Então, nós conseguimos pensar em diferentes tipos de processos industriais e pensar em formas alternativas de como aquele processo continuaria funcionando com eficiência, mas usando talvez um reagente menos poluente, como eu disse, menos materiais. Aquela área, por exemplo, o nosso produto está poluindo pela emissão de gás carbônico ou algum outro tipo de efluente tóxico. Nós podemos pensar em algum processo químico que utilize uma via diferente e não chegue naquele tipo de resultado. Eu acho que essa é a melhor explicação que eu posso dar de como que é a função e qual seria a função do engenheiro químico nessa situação. Então, e acho até interessante apontar
Porque uma das perguntas que muitas pessoas tinham quando entravam na graduação era em relação eu vim fazer engenharia química porque eu gosto muito de química. Esse é um erro bem comum. A engenharia química, apesar do nome, o foco dela não é de fato nas propriedades químicas da matéria. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento para a gente conseguir, por exemplo, planejar as operações com sucesso, mas esse não é o foco de fato da engenharia química. Nesse caso, se o objetivo de alguém for estudar de fato como os elementos interagem, sobre suas propriedades, esse seria melhor um curso de química. A engenharia química foca muito na questão da física e da matemática, porque esse é o nosso foco, né? A questão das relações e como nós podemos explorar essas propriedades da matéria. Bom, esse é um resumo bem básico de como é que atua um engenheiro químico, quais seriam as aplicações dessa profissão. Qualquer dúvida, entre em contato e, bom curso aí para vocês. Abraço, galera. Já o Alex Archer, ele vai falar um pouco sobre a geografia pra gente. Olá pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu me chamo Alex Archer, tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro e vim compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional com vocês. Bem, eu sempre tive muito interesse, muita paixão pelas questões ambientais, pelas questões socioambientais, pelo meio ambiente, pelos animais, pelas florestas, pela qualidade de vida nas cidades. E por isso e por outros motivos eu resolvi fazer o curso de Geografia na faculdade. No ano de 2010 eu me formei, né, como geógrafo e desde então eu tenho atuado como profissional da geografia, né, como geógrafo no mercado de trabalho. Mas existem muitas possibilidades de atuação dentro da geografia. Eu vou compartilhar um pouquinho delas através dos caminhos que eu escolhi na minha profissão, para que fique mais claro, para que vocês possam entender melhor como que isso funciona na prática. Bem, no ano de 2009, um pouquinho antes de me formar, eu fiz um concurso público, né, para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e lá já foi a minha primeira possibilidade de atuação profissional, minha primeira experiência profissional, tendo essa área de atuação da geografia, né, do olhar do geógrafo, do meio ambiente, só que através de um concurso público, né, que foi uma possibilidade. Depois disso, no ano de 2010, eu fundei, já formado, eu fundei uma empresa, uma pequena empresa, que atua com consultoria ambiental, então a gente presta serviços de agricultura urbana, de gestão ambiental, de educação ambiental, de gestão de resíduos, práticas sustentáveis, energia solar, captação de água da chuva, isso e outras questões relacionadas a esse tema ambiental, a gente atua lá na empresa, mas eu também continuei atuando por outras empresas, né? No próprio ano de 2010, eu atuei na Nova Terra, que é uma empresa também de consultoria ambiental, mas tem um foco mais para gestão ambiental, então esse tema do meio ambiente sempre presente na minha atuação profissional. E aí depois da Nova Terra eu fui para a Petrobras, e é um desafio ainda maior, né? A Petrobras é uma empresa de petróleo, é a maior empresa do Brasil, e a gente lá tem uma atuação muito forte com o meio ambiente, com a responsabilidade social, com a recuperação dos ecossistemas, da vegetação, das florestas. A gente atua muito com comunidades tradicionais, que também são fundamentais para a manutenção do meio ambiente. A gente tem outras demandas relacionadas aos impactos ambientais e socioambientais que a indústria do petróleo tem nas regiões onde atua. Então, tudo isso são possibilidades de atuação na geografia, mas você também pode seguir o caminho acadêmico, você também pode ser um pesquisador, mas é muito interessante ressaltar esse viés ambiental, socioambiental que a geografia me permitiu como profissional. Então, espero que eu tenha contribuído e colaborado com a minha experiência
e que eu inspire outras pessoas a também fazer o curso de Geografia, que é muito interessante, né? Permite, como eu falei, muitas possibilidades de atuação, sobretudo nessa área socioambiental, juntando o social e o meio ambiente, entendendo como que eles interagem, como que eles funcionam e como que a gente pode fazer uma gestão, uma qualidade de vida nas cidades ainda melhor. Obrigado e mais uma vez espero que eu tenha contribuído com todos vocês aí. Até mais. Dando seguimento às nossas apresentações, nós temos o Pedro Belfort, que ele é engenheiro agrícola e ambiental, que se formou na mesma universidade que eu, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Belfort, sou engenheiro agrícola ambiental, me formei na UFRRJ, é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E como engenheiro agrícola ambiental, eu sou capaz de avaliar e analisar os impactos ambientais e sociais, tanto no meio rural como no meio urbano, tá bem? Ao longo de toda a minha faculdade ali, eu sempre estive envolvido, principalmente na área de energia, né? Buscando utilizar recursos do meio rural, como a produção de alimentos, a criação de animais, para de alguma forma reverter o que era utilizado ali e o que poderia ser poluente, né? De alguma forma agredir o meio ambiente, a natureza, e tentar reverter isso em algo que fosse benéfico, na verdade, tá bem? Então, por exemplo, sempre trabalhei ali com cocô de animais para transformar isso em energia elétrica. Não sei se vocês sabem se isso é possível, mas o nosso cocô, por exemplo, a gente consegue transformar ele em energia elétrica. E pensa comigo, levar essa energia para ambientes onde a eletricidade ainda não chegou, meios mais longe, localidades mais afastadas, né? Além disso, eu consigo trabalhar, né? O profissional dessa área, ele consegue trabalhar ali com os tratores, implementos e com a tecnologia, utilizando informações de satélite para, por exemplo, saber aonde tem que adubar mais, aonde tem que adubar menos, para que a gente aumente a produtividade ali da safra, né? De um alimento, por exemplo, para que a gente tenha uma colheita mais farta de determinado alimento, também, e que ele seja mais nutritivo, né? Que ele seja ainda mais benéfico, porque a gente sabe que quando a gente usa muito agrotóxico, quando a gente vai se alimentar disso, ou o animal vai se alimentar disso, a gente pode ter um efeito não tão satisfatório na nossa própria saúde e própria alimentação, tá bem? Além disso, né? Não sei se vocês já ouviram, acredito que sim, sobre os projetos das hortas cariocas. Então entra muito nessa questão também de conseguir trazer, né, o meio rural para o meio urbano, para que a gente consiga colher ali na porta de casa alimentos saudáveis, nutritivos, utilizando o que tem ao redor, né, como matéria-prima para melhorar essa produção vegetal, né, esse plantio. Outra forma também de atuar nas grandes cidades é por meio da diversificação da matriz energética. O que seria isso, né? Hoje o Brasil ele é um país que utiliza principalmente a energia das águas para gerar eletricidade. Só que a gente tem a energia do sol, a energia dos ventos e a energia da biomassa também, como eu falei no início, né? Que é basicamente pegar cocô de animais, né? O esterco desses animais, e transformar em energia. E dessa forma a gente consegue baratear os custos das energias, né? E pagar mais barato no final das contas na fatura de energia para Light, ou seja lá qual for a distribuidora que nós estejamos inseridos, né? E aí é muito bacana se vocês gostam da natureza, e assim como eu, de cuidar da natureza, porque primeiro é um mercado que está em plena expansão. Então, vocês, de certa forma, vão conseguir contribuir de uma forma genuína para a sociedade, né? Cuidando da natureza, porque a gente não pode só pensar em usar a natureza, a gente também tem que retribuir de alguma forma tudo aquilo que a gente utiliza da natureza, que a gente obtém na natureza, que a gente consegue por meio da natureza.
seja por meio dos animais, seja por meio das plantas, seja por meio do sol, dos ventos, das águas. A gente tem que também cuidar dela, né? E acaba que é uma forma muito interessante de você conseguir também ter um ganho financeiro com isso, porque você vai conseguir ganhar dinheiro cuidando da natureza, que é um bem maior desse planeta que a gente vive, né? Que é a Terra. Então eu sou muito satisfeito e feliz com a profissão que eu escolhi, porque eu sinto que eu consigo cuidar da natureza, tanto cuidar da natureza como passar conhecimentos para a sociedade, para que mais pessoas tenham esse olhar sustentável, ambiental, e ao mesmo tempo eu também consigo, né, ganhar dinheiro, que acho que é um pensamento importante, porque é algo que a gente necessita para viver e ter as trocas ali, né? Tanto com o meio urbano como o meio rural, e que a gente consiga transitar nesses meios, né? Eu gosto muito do que eu faço. Caso alguém tenha interesse, pode pegar o meu contato com a Geórgia, né? Posterior a essa apresentação, que eu estou à disposição para tirar dúvidas e falar um pouquinho mais sobre o que eu faço e como vocês também podem conseguir fazer. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Então, a gente finaliza a primeira parte dessa aula com 6 profissões apresentadas. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de assistir a parte 2 com o resto das profissões ambientais.